mais uma edição do GoCast. Eu com a minha grande amiga Marina. E hoje a gente recebe essa pessoa extraordinária, que é a doutora Kátia Rodrigues. Prazer em recebê-la. Marina, faça as honras do nosso podcast, nossos patrocinadores, e vamos conversar com essa representante do entorno do Distrito Federal, da cidade de Formosa, vereadora na cidade de Formosa, não é isso? Isso mesmo. Quero cumprimentar aqui a bancada, Marina, João Paulo, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês para falar com todo o público que nos assiste, com toda a sua audiência. Vereadora, muito prazer em ter a senhora aqui hoje com a gente no nosso podcast GoCast, que é um podcast que vem aí para tratar os temas políticos do estado de Goiás. E a gente tem aqui, nessa parceria com a gente, o Portal Gol, o Jus Real. A senhora conhece o Jus Real? Sim, é de direito. sim. Acho que a senhora já escreveu lá, né? Já tive uma matéria vinculada lá. Né? Que traz os melhores dados jurídicos do estado, é no Jus Real. E nós temos também aqui o Jornal Hora Extra, o nosso jornal aí que está há mais de 20 anos no estado de Goiás. E a agência Mind Digital, que faz aí as redes sociais só de quem é sucesso, né? Se você é sucesso Muito bem. em Goiás, as suas redes é feita pela Mind. Obrigada pela presença. Obrigada. Começa aí falando pra gente aí como que essa senhora, que não é natural de Formosa, foi parar em Formosa. Todo mundo acha interessante essa história, né? Então, eu fui de Goiânia para Formosa e em Goiânia eu me ativei como advogada. Tenho 2 escritórios aqui, né? Um no Setor Pedro e o outro no Buritibius, ali em Aparecida de Goiânia, já há 12 anos, né? Então, assim, não parece, né? Mas 12 anos só de advocacia. Comecei muito cedo, com apenas 6 anos de idade. E aí, o que acontece? Um gênio! E aí, o que acontece? Fui para Formosa em home office, porque eu advogava para a maior oeste do estado de Goiás, que faz gestão dos recursos públicos do SUS à frente aí dos hospitais, né? E a gente teve uma experiência, né, como advogada dessa OS. E fui para Formosa advogando, zero pretensão política, né? No entanto, quando nós chegamos lá, já cheguei implementando política pública para a primeira infância, que foi o projeto Rua de Lazer. Como no interior a vida passa mais lentamente do que na capital, eu sempre fui muito agitada, né? A vida em Goiânia, a gente anda sempre num ritmo muito frenético. E lá me sobrava tempo, né? Um tempo assim que eu ficava ociosa e falava, eu tenho que fazer alguma coisa por essa cidade. Como eu fazia em Goiânia, como eu fazia no Distrito Federal, ainda faço, né? E aí eu implementei a Rua de Lazer em Formosa, que a gente trazia as crianças de dentro das casas para a rua, fechava as ruas na periferia e ali a gente implementava a Rua de Lazer com brincadeiras antigas. Aí eu virava criança também, jogava bola, pulava corda, brincadeiras de roda, queimada e essas coisas que a gente fazia lá na nossa infância e que hoje as crianças conhecem muito pouco. Mas a senhora fazia assim como? Tipo, a senhora falou, vou fazer isso, aí sozinha, porque você acabou de mudar para Formosa. Então, por trás da Rua de Lazer, existe o projeto social, que é identificar crianças em situação de vulnerabilidade, quer seja social, quer seja de violência. Então, eu levava a equipe para a rua, e a equipe eram olheiros, né? Que observava ali o movimento das crianças, então sabiam identificar muito rapidamente. E o mais interessante, Marina, é que nessa equipe havia pedagogas aposentadas, psicólogas, né? Pessoas voluntárias que iam para a rua comigo, todo mundo voluntário. Né? Eu já fazia o convite falando, olha, é um projeto que eu faço voluntário, eu arco com os projetos, aí tem umas despesinhas básicas que levava um cachorro quente, porque essas crianças, elas são atraídas, né, pelo diferente, a pipoca, o suco, o refresco, a água ali, mineral, então... o carro de som, que às vezes a gente, quando era setor muito grande, que juntava muita criança... Convidar as pessoas? Não precisava. Fechou a rua, criançada com pipoca e tu junta na hora. Cada vez um bairro. Um bairro, e sempre um bairro
periférico, né? Mensal, semanal? Que você... Mensal. Às Mensal. vezes nós fazíamos 2 vezes no mês, porque o município de Formosa é um município muito grande em extensão territorial. Então, para vocês terem ideia da dimensão, é quase o DF, a nossa extensão territorial. Então, a gente tem muitos distritos, muitos assentamentos. Então, às vezes eu fazia um na cidade e um no assentamento, no distrito, né? Então, a gente Mais ou menos fazia esse quantas pessoas movimento. foram ajudadas? Olha, eu não faço ideia, porque o que nós fazíamos? O que era o movimento? Era o movimento de identificar qual que era a vulnerabilidade daquela criança. Se fosse maus tratos, por exemplo, a gente já acionava a quem era de competência, por exemplo, o conselho tutelar. Se fosse caso de violência, se fosse caso de drogas, já acionamos a rede de proteção algumas vezes, que em Formosa tem uma rede de proteção, né, que ali vários órgãos. Então, assim, a gente acionava, na maioria das vezes, o conselho tutelar. Quando a gente entregava a demanda, a gente confia que ali para frente, né, estará cuidado. O que a senhora identificou nesse trabalho? Tinha muito... Quais tipos de vulnerabilidade social que existiam? Maus tratos, fome, né, e abuso, né, crianças abusadas. Então, assim... Sexualmente. É um assunto que ninguém quer mexer, um assunto que ninguém quer tratar, mas a gente tem que ter muita seriedade para lidar com isso, porque são vidas, né? E é uma população muito vulnerável. Mas a maioria das vezes era maus tratos mesmo. E normalmente a criança que estava nessa questão de maus tratos, normalmente o núcleo familiar dela existia o fator droga, né? Então, assim, às vezes eu já cheguei a levar cesta básica para casa da criança, mas chegava lá, não tinha jeito de fazer nem a comida, porque o botijão de gás já tinha ido embora. Então, para você ver a desestrutura que envolvia, né, aquela criança. Então, era esse o cenário, né? Então, foi um trabalho muito rápido, mas foi um trabalho que foi abraçado pela população. E muita gente dizia assim, doutora, quando eu decidi lá na frente ser candidata, entrar para a política, né? Muita gente falava assim, muda a pauta, muda a sua bandeira, porque criança não dá voto. Nossa, que horror. Criança não vota. A senhora não vai ganhar, porque criança não vota. E eu falava, não, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer com o coração. E assim eu fazia. E assim foi feito. Mas se a gente for pensar a criança, a configuração criança, não existe ninguém, assim, nem cachorro é tão vulnerável igual a criança. Porque a criança, o cachorro de rua, às vezes, ele ainda arruma alguém para dar uma comida para ele. E a criança não, porque ela está dentro de casa. E você pressupõe que se a criança está dentro de casa, ela está sendo bem cuidada. E não é o que acontece, né? Você falou um negócio interessante, Marina. A gente vê, já chegou até na Assembleia Legislativa, talvez até no Congresso, gente com bandeira da causa animal. Né? Isso é comum. Sim, a né? gente tem uma vereadora aqui em Goiânia. Uma vereadora aqui em Goiânia, Lucila. Do seu partido. Lucila do Recanto. Isso. Mas a gente não vê ninguém defendendo a causa das crianças. Não. Isso, sinceramente, eu não Além da vereadora Cátia, eu conheço uma pessoa no Brasil, que é a Janaína Pascoal. Não, então são duas, porque a Dal Ponte também, que é a federal do Rio Grande do Sul, também ela tem essa bandeira. E assim, muita ideia que eu tenho de projeto que eu passei na Câmara de Formosa de projetos, foi parte ideias dela, né, de projetos federais que a gente trouxe para o município. E é impressionante, porque se você colocar 3 pessoas um país de tamanho. 5 milhões mas de é pessoas, porque 5 mil municípios. É justamente, Marina, a ideia de que criança não vota. É igual saneamento básico, né? Ninguém vê quando tá embaixo da terra. Então é isso. O cano enterrado não vira voto, não, né? Mas é interessante. Tanto, né? Tanta doença. O mais interessante é que isso é minorias, né? Criança é minorias. Mas idosos também são. Animais também são. E acabou que essas viraram as minhas pautas de mandato, porque foi vindo, né? Aí eu assumi a comissão, no ano passado, a comissão de minorias na Câmara. Então, eu lidei com o fator, né, da primeira infância, que é muito específico a primeira infância, que ela vai só até os 6 para 7 anos de idade, né,
da gestação até 6 para 7 anos de idade. Então, é um fator muito específico, ele não abrange a criança em si, o adolescente, aí já são outros vieses, né? E também os idosos, criei a Câmara, o Idoso, na verdade é um projeto que foi aprovado e nós realizamos o Idoso por um Dia, vereador idoso por um dia. Na verdade, o nome certinho é Vereador na Melhor Idade por um Dia. E nós realizamos isso, que era um sonho dos idosos de Formosa. Um dia poder estar ali com os microfones abertos para colocarem as suas demandas. E foi muito legal. Chegou a ser emocionante. Muitos idosos se emocionaram por estar ali, porque nós fizemos uma sessão mesmo, uma sessão ordinária. Elegemos a mesa diretora, com presidente, vice-presidente, foi tudo ali na hora. Uma simulação? Não, foi valendo. Valendo? Eles podiam valendo porque é uma lei interna da Câmara. Então, naquele dia... que foi votado ali, ele presidiu. Na verdade, não houve votação, houve apenas indicações. Entendi. Eles trouxeram as suas pautas e indicaram as pautas para a Câmara. Bonito isso. E esse projeto é da senhora? Não, muito. Teve ata, né? Igualzinho uma sessão mesmo. Teve ata, eles assinaram a ata e tudo. Teve discussões, eu levei a primeira-dama na sessão, porque uma demanda muito grande era o Conselho do Idoso. Ação social, né? Não tem como você levar recursos para desenvolver a terceira idade, se não tiver o Conselho do Idoso no município, né? Então, a pauta da senhora, pelo que eu estou vendo, é a pauta da ministra Damares, basicamente. É o que a senhora... minorias? Das minorias. Né? Porque minha pergunta é a seguinte, a ministra Damares, ela tá ali no Ministério dos Direitos Humanos e ela fala muito da infância. Estava, né? E ela saiu, né? Saiu. Para candidatar. Mas ela esteve todo o mandato do Bolsonaro. Ela fala muito das crianças, entendeu? E dos idosos também. E como que a senhora viu esse período da Damares com política efetiva? Você acha que progrediu o país, regrediu o país? Teve política, não teve política? Algo chegou lá na prática? Algo chegou na ponta que a na... Damares fez? Olha, chegar na ponta, eu acredito, pelo menos para nós lá, não chegou. Mas eu achei que foi importante a participação dela nesse cenário, porque ela enfrentou temas que nenhum outro ministro teve coragem de enfrentar. Né? Por exemplo, a questão da exploração sexual infantil ali na região do Amazonas. Ela chegou a praticamente morar lá 2 meses para vivenciar a realidade. Eu achei que a participação dela foi efetiva demais nesse sentido. Eu estive na Secretaria da Primeira Infância, em Brasília, conversei com a secretária e ela disse que todos os projetos voltados para a primeira infância que foi proposto para a ministra, ela abraçou. Então, eu acho que isso valida muito o trabalho dela enquanto ministra lá dos Direitos Humanos. Agora, com relação se isso chegou na ponta, não sei. Talvez isso tenha reverberado para que os municípios também encampassem alguns projetos. Porque, por exemplo, o desenvolvimento social pode aproveitar a pasta disponível, livre e liberando recursos para também implementar projetos no município. E isso, sim, é interessante. Então, não depende só dela também para chegar na ponta. Depende de quem está na ponta buscar ali os interesses do município, os recursos para desenvolver no município. Via governo do estado, chega essas políticas também? Ou não? Chega. Eu acho que uma política pública que chegou bastante foi o Pacto pelo Fim da Violência Doméstica, que o Goiás foi signatário, né? E alguns estados e alguns municípios, né, do estado assinou esse pacto e Formosa assinou. Então, assim, lá em Formosa, nós temos a Procuradoria da Mulher, a qual eu sou procuradora da mulher no município. Então, quando eu estive visitando aqui a Superintendência da Mulher e da Igualdade Racial, eu fui apresentada para todos os programas que esse pacto trouxe, né, do governo federal para o estado e do estado para os municípios. Então, a gente tinha uma grande dificuldade, por exemplo, com o socorro imediato da vítima de violência doméstica. Porque um erro que até eu mesma já cometi foi de abrigar essa vítima na casa de uma pessoa que era uma amiga. Não, você fica aqui até a gente organizar. Então, assim, isso não é viável.
Porque além de você quer proteger, você está no afã de proteger a vítima, mas você está colocando uma família inteira em risco. Mas aí que foi criada a Sala Lilás? Não, a Sala Lilás não é para isso. A Sala Lilás, até onde eu entendi, e aí lá a DEAN, lá de Formosa, o delegado doutor Yasser, que é um excelente, inclusive, delegado à frente ali da DEAN, a Sala Lilás é para atendimento, enquanto a mãe está sendo atendida, ali há o primeiro atendimento ali no apoio psicológico, né? Um apoio, é mais assim, um afago, calma, vai ficar tudo bem. Enquanto ela tá na delegacia Isso. mesmo, né? É porque Entendeu? esse é um projeto que foi capado pela primeira-dama, né? A Gracinha Caiado, ela fez muito propaganda e muito desse pacto que a senhora falou, da Sala Lilás. E aí mas- ela inaugurou algumas, aí depois eu não sei se saiu inaugurado. Então, mas se eu foram acho inaugurados que todos. desse pacto, é como eu estava te dizendo, desse pacto o que eu acho mais interessante é a questão das parcerias, por exemplo, com rede de hotéis, Ah, Isso que é fantástico. abrigar essa vítima imediatamente e em Era- sigilo. Isso foi Kátia, fantástico. que o pra agressor mim. nem saiba onde ela não tá. sabe. Então, por exemplo, E quem paga se- essa conta, Kátia? Quem paga o hotel? É o município? É o estado? É a Não, federação? na verdade, a parceria com o Estado. Agora, qual tipo de contrato, se tem com o Estado ou com a Uhum. União, eu não sei dizer, porque eu não entrei nesse detalhe. Eu só queria saber, sim, se eu Se- precisar, eu posso mandar? Ok. Pode E mandar. funcionou? Isso. E depois que eu tive esse apoio, não precisou mais, graças a Deus, né? Mas, assim, ficou disponível, ficou liberado e ok para eu mandar, se precisar. Isso, Marina, é fantástico. Foi muito usado na pandemia. Por exemplo, quando a pandemia estourou, os médicos não podiam voltar para casa, né? Porque poderia contaminar a família e tal. E foi uma sacada genial, porque esses médicos, o Estado, na época, contratou hotéis, porque os hotéis estavam fechados na pandemia, o setor turismo foi o mais afetado, né? Muito legal, E aí né? foi aquela parceria público-privada, né? O Estado ajudava os hotéis e ajudava também a evitar Eu a lembro. contaminação do vírus, Lê né? notícia disso. E agora, principalmente, isso é uma coisa nova, eu não sabia. Então já está funcionando já. essa questão para os hotéis. Já existe essa parceria com alguns hotéis. É claro que eu acredito que assim, para o Estado talvez nem supra, né, a demanda, mas só de você ter a segurança de que, nossa, eu posso mandar, que eles vão resolver ali em algum lugar, né? Já é bacana. Isso é tão fantástico. Uma vez eu vivenciei um caso que o Ministério Público entrou com algumas ações para o município construir novas escolas. E construir escola demanda licitação, demanda processo licitatório, enfim. A gente sabe a burocracia que é o Brasil, vai pelo menos 2 anos, na melhor das hipóteses, para uma escola seja pronta. O Ministério Público autorizou que o município fizesse convênio com escolas particulares, desde que elas seguissem, né, pré-requisitos, área de segurança, mas aspectos em gerais, né? A senhora, antes de... Porque a senhora contou aqui pra gente como a senhora foi residir em Formosa, mas quando a senhora estava aqui em Goiânia, advogando, a senhora também fazia o serviço de voluntariado social? Ou foi uma coisa que surgiu na pandemia, assim? Que você falou, não, tô aqui na pandemia de home office, me deu uma vontade de fazer isso. Ou a senhora já Não. tinha um projeto aqui em Goiânia também? Na verdade... Ou no DF, né? Que a senhora falou que morava também no DF. Não, em Goiânia. Não, mas no DF a senhora nunca morou. Não, projeto social. Então tinha. A senhora falou do projeto. Então, na verdade, o que acontece? Eu fui mãe solteira, Marina. Eu sei qual que é a dificuldade que uma mãe tem para deixar o filho em lugar seguro, bem cuidado e de graça e sair para trabalhar. Sabe, João Paulo? Eu passei por isso. Viu na pele essa Eu dificuldade, vivi né? isso. Eu decidi criar meu filho aqui, em Goiânia. A senhora tem um filho só. Meu filho, Matheus, de 18 anos. Hum. Lindo, um Novinha. gentleman, menino maravilhoso, menino de Deus. Mas eu passei por todas as dificuldades que uma mãe solteira passa, porque eu tinha acabado de me formar, eu precisava sair para o mercado de trabalho, eu precisava me destacar de alguma forma no mercado de trabalho para eu
me manter minha casa, manter meu filho, as despesas e a mim mesma, e conseguir viver conforme a Constituição no artigo 5º, né? Que a Constituição fala que o salário tem que dar ali todo o suporte, né? De alimentação, de saneamento básico e de lazer. Então, tá. E aí, tinha uma escolinha, o Parque das Laranjeiras, e eu fui deixar meu filho lá. Ele tinha 3 anos de idade. E para mim foi muito difícil. Para toda mãe é difícil, né? A gente primeiro não quer sair de perto ali, do né? filho. Segundo, a gente é aquela insegurança de, meu Deus, e será agora? que ele vai ser bem cuidado? Não, será que ele vai se adaptar? Mas será que ele vai estar seguro, será que ele vai né? estar seguro? Né? Hoje em dia a violência, né, tá tão grande, as pessoas estão com o coração muito frios. E aí eu encontrei ali um ambiente seguro para o meu filho. A diretora pegou ele dos meus braços. Eu lembro como se fosse hoje uma cena que me marcou muito. E ela disse assim para mim: pode ir trabalhar, mãezinha. Eu vou cuidar do seu filho. Eu vou cuidar bem do seu filho. Sabe? E eu saí com o coração partido e chorando. E ele ficou sorrindo e dando tchau. Foi assim que foi. E ali eu percebi que aquela escolinha tinha pessoas do bem. Humanidade, né? Trabalhando ali. Mateus tinha muitas restrições alimentares, né? E aí eu passei todas, ela fazia comidinha separada e tudo e tal. Quer dizer, eu encontrei um ambiente seguro para deixar meu filho e eu comecei a trabalhar com segurança e eu comecei a crescer. Assim, logo em seguida, eu passei no processo seletivo da Agir, né? E aí fui me desenvolvendo e crescendo profissionalmente, e meu filho estava num lugar seguro. Você viu o quanto que aquilo melhorava o estado da família geral. Eu comecei a olhar, quando eu tirei o Mateus de lá, que o Mateus foi para outra escola, e aí eu tinha condições, né, de colocar ele, e aí ele já ia estudar de verdade, na prática, né? Sim. O ensino fundamental, que eu tirei ele de lá, eu olhei em volta e vi outras 45 mãezinhas na mesma condição que eu. E talvez elas não tenham tido a mesma sorte que eu. Eu chamo de sorte porque as pessoas, no modo cultural, falam sorte, mas é trabalho, é fé, é empenho, é dedicação, é tudo isso por trás da sorte, né? E aí, Deus, né? Como diz chamar de Deus. O nosso antigo convidado falava muito disso, né? Como que Primeiro Deus age na vida das pessoas. Primeiro é Deus. Deus é o centro, né? E depois Deus fala, vai. Aí é a sua parte, né? Aí é trabalhar, estudar, lá, se empenhar. Então, eu olhei em volta e vi. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e aquela escola muito carente. Aí então eu começava a bancar. Dia das Crianças, Natal. Aí depois nós fizemos a primeira reforma. Aí no ano seguinte de novo. Aí nós começamos a mandar outras mãezinhas para lá, né? Que às vezes a gente conhecia, estava com dificuldade de achar lugar. Teve uma época que Goiânia estava muito complicado para achar vaga, né? Nos CMEs, né? Verdade. Né? Ainda é difícil. Né? É difícil, ainda é muito disputado. Então a gente procurou, assim, aquelas mães mais carentes, que realmente do setor Pedro ali tem muita, né? Muita gente simples, né? Que precisa muito. A gente começou a ajudar. Então, essa escolinha, para mim, foi o meu primeiro projeto social. Porque aquilo que eu fazia era um trabalho social. Mudava a vida das pessoas, né? Hoje, essa escolinha é uma gracinha. E eu ainda sou madrinha de lá, viu? Até hoje, o meu filho vai fazer 19 anos, fazem 18 anos, 17 anos, né? Que a gente ajuda lá. Então, por exemplo, quando eu ganhei 90 no Natal, Chester, né? Você vai mandar para onde? Aí eu lembro, não, manda para a escolinha, manda não sei para onde. Isso é fazer social. Então, esse foi o meu primeiro projeto social. Um outro fator também que me destinou muito para olhar para a primeira infância e ir para o social foi a microcefalia. Na época da Zika, né? Na época do Zika vírus. Que eu estava no anos, CRE, isso, né? trabalhando no CRE. O governador disse, o que nós vamos fazer? Milhares de casos, né? Todas as cidades pedindo socorro. Porque era Marconi, né? Era Marconi. Que era como hoje, você não sabe lidar ainda direito com esse vírus. E a microcefalia naquela época era desse jeito, era desconhecido. Gerava uma sequela para a vida inteira, E as grávidas, né? Em pânico. As grávidas em pânico, as mãezinhas não sabiam
que acontecer, né? Assim, então começaram a chegar as dezenas, né, de crianças vindas de muitos municípios. E ali a gente ficou muito de perto, assistindo, ajudando e integrando aquela equipe, né, de multiprofissional que envolveu toda essa logística de receber. O governador destinou ali todas as crianças do estado para lá, para serem atendidas no CRE. Então, assim, eu até encontrei com ele esses dias no evento da UVB, que nós fizemos. União dos Vereadores? Da União dos Vereadores. E aí eu disse para ele, né, ele lembrou de mim dessa época, né? Marconi tem uma memória incrível, né? É verdade. E aí ele disse, então você é vereadora? Eu já sabia. Porque naquela época muita gente falou, por que você não vem para deputada estadual, né? A gente estava muito em evidência, o CRE estava muito em evidência. Além de tratar todos esses casos, o CRE estava sendo referência para o mundo. Teve uma época que nós recebemos a embaixadora do Canadá para copiar o modelo de gestão. Então, assim, foi muito bacana, uma experiência incrível que eu vivi. Kátia, fala um pouquinho mais sobre o CRER. O que o CRER muda a vida das pessoas? Casos que você viu que o CRER ajudou, né? Crianças, famílias, enfim, uma instituição que realmente ajuda muito o povo goiano. Né? Você viveu lá dentro. Fala um pouquinho da gente. O que o CRER você viu fazendo de milagre, vamos dizer assim? Olha, o CRER, na minha época, pelo menos, e aí eu vou falar, né, de 3 anos para trás, né? Uhum. Foi uma experiência incrível dentro de um hospital que humaniza tudo que chega lá. Eles tornam humano tudo que chega lá. Eu percebo isso. É um trabalho incrível. Assim, muito bem feito. E assim, é tão enraizada essa questão de humanizar o atendimento que nós recebemos, só na minha época, 3 ONAs, que é a maior certificação, né, pela qualidade no atendimento humanizado que temos no país. Então, só durante o período que eu estive lá, 3. Todo ano a gente recebia e todo ano a gente lutava para receber. Então, assim, quer dizer, a gente dava o melhor de si e realmente transformava a vida das pessoas. Na verdade, devolvia a esperança, porque é um centro de reabilitação. Ou seja, ali não tinha rico e nem pobre, todo preto mundo igual, e nem né? branco. Ali, se a pessoa sofreu um acidente de carro e queria um atendimento de excelência, regulava no SUS e ia parar no CRE. Por quê? Porque lá estavam os melhores especialistas. Ainda que tivesse condições, ainda que tivesse bons métodos, ia parar no CRER. Sim, até médicos, né, que se acidentaram e tudo. Eu lembro antigamente, sim, mais que eu era criança, sempre que tinha algum problema que era acidente, que era trauma, que alguém ficava paraplégico, as pessoas falavam assim, nossa, foi lá pro Sara, em Brasília. E hoje eu não escuto mais isso. Não. É verdade. Hoje eu escuto todo falando CRE. É verdade. O CRE, e assim, eu cheguei logo depois da expansão, né? Então, eu cheguei no boom, que o CRE ampliou, assim, o atendimento e começamos a receber muita gente. E eles são muito, muito criteriosos na questão de treinar, de capacitar os profissionais, seja o médico, seja o da limpeza geral, seja o nutricionista. E uma coisa que eu sinto saudade é da cozinha, viu, gente? Porque eu almoçava lá todos os dias e a comida era deliciosa, maravilhosa. Muito boa. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, senhora. Na verdade, eu vou fazer 2. A senhora falou aqui que a senhora é advogada e já atua na advocacia há 12 anos. A senhora atua em qual área? Então, quando eu iniciei, eu me especializei em direito administrativo. Então, direito administrativo vai lidar com licitações, com contratos, né? Depois, nós fomos ampliando. Aí veio minha sócia, que era civil e família. Depois veio outro sócio, que é previdenciário. Depois veio outro sócio, que é criminalista. Então, a gente expandiu. Mas a sua atuação mesmo é na área do direito público, direito administrativo. Não, porque eu queria te fazer uma pergunta, porque como a senhora trabalha há muito tempo aí na AGIR, que é essa questão das OS da saúde, vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho conversado com algumas pessoas. O que a senhora acha, tipo, como agente público, como mãe, né, como uma pessoa que vai se candidatar a deputada federal,
dessa decisão do STJ, do rol taxativo da ANS? A senhora... Então, nós temos que olhar 2 vieses, né? Vou tentar te explicar o que eu penso na íntegra. Eu achei injusto, do ponto de vista popular, né? Eu acho que não deveria ter o rol taxativo. Quando a gente olha para a situação e humaniza e se solidariza com tanta gente que precisa tanto, né, que ampliasse e que estivesse aí liberado todos esses atendimentos, todos esses exames, a gente se solidariza muito, mas muito mesmo. Eu fiquei muito triste. O que é esse rol taxativo? Me explica, o que eu tô... Desculpa. Deixa eu entender, até o nosso espectador, nosso internauta entender. O que significa essa mudança, A Marina? doutora vai explicar aqui melhor que eu. Ele limita e é taxativo por quê? Porque só o que tiver na lista Dos planos de saúde, planos de saúde, da ANS, que vai fazer o atendimento do cliente. pelo plano de saúde, por exemplo, Pelo na plano de Unimed. saúde. A ANS solta uma lista de tudo que os planos de saúde têm que Vão cobrir. Que ele vai cobrir. Isso. Entendi. E aí, se você tem uma doença rara, se você tem uma É. condição diferente, não sei o quê, as pessoas costumavam judicializar e o plano cobria. plano cobria. Agora não. Aí, ó, pra você ver, esquentei o tema, Marina. A Isso. gente... E agora o STJ decidiu que não, que o rol é taxativo, Taxativo. tem que estar ali dentro. Você Se fez não muito tiver, o plano não é obrigado Não a é cobrir. obrigado. Não, é Você- obrigada a cobrir. você- E não vai cobrir. Eu... Sua pergunta foi muito oportuna, João Paulo, porque muita gente não entendeu. E às vezes entra até num debate numa Sim. rede social sem entender direito do que se trata. Do que se trata. E aí, para completar a minha resposta, eu realmente lamento. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num momento de incertezas na medicina. Né? Nós, por exemplo, não sabemos nem quais serão as sequelas dessa Covid para o futuro. Então, muitas As novas doenças que estão surgindo. novas doenças estão varíola Das surgindo. do macaco. vacinas, E tudo e tal. os efeitos colaterais de vacina. Sim, Ninguém assim, sabe, só o futuro vai dizer. Agora, a outra versão é de que, por exemplo, não adianta não estar dentro dessa previsão e aí falir os planos de saúde. Você falou... E aí é o que eles tratam como a tese de refutar a questão. Foi até bom você ter trocado nesse tema, Marina. Lá na agência a gente atende Unimed, a gente faz marketing para a Unimed. E sempre que eu participo de uma reunião com a diretoria da Unimed, existe uma preocupação enorme com o financeiro. Porque saúde, a doutora trabalhou muito tempo trabalha ainda, né, dentro das OS, é uma conta que não fecha. Por exemplo, você tem uma pessoa com condição rara, às vezes o tratamento daquela pessoa custa um valor hipotético, R$500 mil. Se você precisa de 100 pessoas pagando para cobrir aquele custo. Então, você está naquele dilema. Atender uma pessoa ou prejudicar outras 500. É a mesma conta do SUS, né? Eu acho que a Unimed, nesse caso, o caso que eu citei aqui, você precisa fechar essa conta. Olhando para o outro lado como gestora, eu acho que a senhora complementa isso, mas realmente existe essa desumanidade de não poder atender, mas também tem o outro lado, né? Como é que eles vão fechar essas contas, né? A gente tinha no hospital, a gente tinha algumas dificuldades com essa questão de judicializar vagas, medicamentos, etc., e aparelhos e tudo. Porque, por exemplo, teve uma época que os nossos hospitais estavam lotados e não tinha UTI disponível. Ou então uma cirurgia de emergência. Por exemplo, a justiça manda realizar a cirurgia de emergência, mas ela não sabe se na medida seguinte daquela autorização, se vai haver uma UTI disponível para que aquela cirurgia fosse realizada naquele momento. E além disso... Né? Então, existe essa dificuldade. Então, mas a minha pergunta para ela é no sentido de que, depois da decisão do STJ, a Câmara pautou isso. E provavelmente, se a senhora for eleita deputada federal, a senhora vai enfrentar essa questão. Com fé em Deus, nós enfrentaremos. Né? Então, aí essa era a minha pergunta. Se a senhora iria votar a favor ou contra?
Então, eu acho precipitado dizer se eu votaria a favor ou contra, porque a gente precisa primeiro Ler, né? aprofundar mais as análises, porque o que nós estamos numa pré-campanha em que a gente vê muito superficialmente todas as notícias e tenta se inteirar o máximo possível, mas mesmo assim, ainda assim, se tratando de responsabilidade com a nação, é preciso estudo. É preciso se inteirar, é preciso analisar minuciosamente e ver todos os ângulos. Precisa né? ao menos ter o debate, né? Eu, como advogada, né, a gente está acostumada a ponderar, né? Mas a gente também está acostumada a criar ali a tese, que seja a favor, quer seja contra. A gente vai estudar para ter Os motivos que eu sou a favor e os motivos que eu sou a contra. motivação, né? Não vai ser um voto aleatório, com certeza não será. Marina, vamos mudar um pouco o foco da nossa Vamos. conversa? Vamos falar do que a gente gosta? Política. Vamos falar de política? Toda hora, né? A senhora hoje representa uma região importante, que é o entorno do Distrito Federal, Lusiânia, Formosa, aquela regional toda que está ali na divisa entre Goiás e Distrito Federal. Uhum. O que a senhora vê hoje? O que é importante fazer para essa regional inteira, por Formosa, por Lusiânia, por, enfim, entorno norte, entorno sul? O que a senhora vê de urgente? Olha, João Paulo, sua pergunta é muito interessante, porque o entorno, ele tem regiões diferentes, com necessidades diferentes. E, ao mesmo tempo, a gente vê um entorno com dificuldades em comum, porque, por exemplo, estamos territorialmente muito próximos do DF, ligadas ao DF, muito mais ligadas ao DF do que ao resto do estado de Goiás, né, territorialmente. No entanto... Pertinho ali, né? Poucos quilômetros. É muito próximo. No entanto, os recursos, eles não chegam para aquelas cidades. Tão perto e tão longe. Ali tem um número muito grande de eleitores. A população são cidades muito populosas, porque são cidades de pessoas que trabalham no DF e moram em Goiás, normalmente, né? Muitas das vezes, pessoas que construíram o DF estão e ali. foram colocadas Isso. à margem. E aí, o que acontece? Os parlamentares, eles vão lá, buscam o voto daquele eleitorado, se elegem e voltam para suas regiões. Ou seja, durante os seus mandatos, eles vão cuidar de onde? Vão cuidar das suas regiões. Das suas bases prioritárias. Das suas ali. bases prioritárias, que são as bases que eles tiveram na eleição. E acaba que as cidades do entorno, elas ficam sem representação, sem representantes e ficam abandonadas com relação a emendas, com relação a recursos, com relação a verbas, né? E só são lembrados na época da eleição. Então, inclusive, tem uma região chamada o Corredor da Pobreza, que é o Nordeste goiano, que a porta de entrada é justamente Formosa. Então, assim, o que é necessário? É necessário, primeiro, uma representatividade, uma pessoa que realmente olhe para o entorno e tenha ali no entorno uma identidade e traga de volta a identidade do goiano do entorno, que ele não se sinta mais meio brasiliense, meio goiano. Está dividido o sentimento, ele tem que se sentir goiano porque ele é goiano, ele mora em Goiás, né? Então os recursos eles precisam chegar lá, mas esses recursos só vão chegar se tiver representantes da região ali olhando por eles. E precisa mudar muita coisa, a gente precisa transformar ali aquela região que é considerada uma região muito pobre, numa região desenvolvida, numa região próspera, numa região feliz, de pessoas felizes, que se sentem bem e orgulhosos de morarem ali naquela região. Mas, para isso, precisa de representantes que realmente olhem e faça o recurso chegar, faça a região se desenvolver, faça as pessoas trazerem de volta a identidade dessas pessoas. Mas, para a senhora hoje, quem que é o representante, a pessoa que tem um mandato, a senhora fala assim, esse é o que representa o entorno? Tem alguém que a senhora olha aí, por exemplo, dos nossos 17 deputados, tem alguém que a senhora fala Deputados federais? Federais, Não vejo. Não vejo. Alguns até agora, véspera de ano eleitoral, alguns até destinam recursos para lá, mas as suas bases são outras. Suas bases são Goiânia, Rio Verde, né? São as regiões da região central do estado de Goiás e não do Nordeste goiano. Por exemplo, Então, a gente tem o Célio. O Célio Célio. Silveira diz que é do entorno. Os votos dele são... O entorno sempre elege o Célio, né? Ele é de qual cidade?
Isso que eu ia perguntar, de qual cidade que Ele você é Lusiânia, se não me engano. Eu não sei. Sei. Eu também Sou não posso falar ignorante, porque eu assim. também não conheço. O Célio estava no PSDB e agora ele está no PMDB. Tá no creio. PMDB, foi eleito ali na última vaga da coligação do PSDB, né? Em Em 2014, foi na última? 2014 foi. Não, 2018. Em Desculpa. 2018, É. exato. Mas hoje a senhora vê isso, então, né? Uma regional com mais de 1 milhão de pessoas, Eu né? acho que eu sou Sem senso repre- comum para essa pergunta. Porque se você perguntar alguém que mora no entorno, principalmente no entorno leste ou no nordeste goiano, eles não vão ter essa referência. Com certeza, isso eu afirmo. Então Eles tem não vão falar isso. tem um aqui. deserto de representação, né? Isso eu afirmo com E certeza. então interessante, né, Marina? Porque é um eleitorado enorme. Não, é porque eu acho engraçado que toda eleição, das eleições gerais de 4 anos, a gente escuta assim, ó. O entorno vai eleger quem? Ele não fala se é o fulano de Valparaíso, o ciclano de Lusiana. Assim, é tipo assim, alguém aleatório. O entorno vai eleger Foi lá quem? e conseguiu conquistar é mais engraçado. votos e se elegeu com aqueles votos, né? É interessante porque eu tenho percorrido, assim, novamente, né, Formosa e a região ali, fazendo o que tem que ser feito, que é a pré-campanha, né? Fazendo circular o nome, pedindo o apoio. Se tornando conhecida, né? E dizendo que nós estamos ali colocando o nome à disposição para ser a candidata do entorno, para ser a candidata a E deputada qual que é federal. essa aceitação? Então, as As pessoas pessoas falam, querem as essa pessoas candidata. dizem assim, João Paulo, as pessoas dizem, olha, precisa mesmo, porque nós não temos ninguém que nos represente. Então, quando eu falo que eu não conheço, é porque é senso comum. Eu tenho ouvido isso. Nós precisamos mesmo, doutora Kátia, porque nós não temos ninguém que represente o entorno hoje, na Câmara Federal. Ali, ainda existe a RID? Existe a RID. E ela funciona como? Assim, a RID, ela é tipo um consórcio, né? Então, eu não sei te falar sobre a RID. A RID, eu sei por alto, mas ela é uma espécie de consórcio econômico das cidades do Semelhante entorno. a Sudeco. Não, a Codevaso. Codese. Não, Codese. Que é uma questão que ela não é instituição pública. Ela é um consórcio de economias ali, Então, de cidades eu e tudo. até acho que existe, e a RID mas tentou eu não... desenvolver o entorno, né? Então, eu não Existe um participei. papel, né? Eu não participei de nada que diz respeito à RID, então não posso falar sobre a RID. Atualmente, o ano passado, nós tivemos ali, foi algo realizado ali no Sindicato Rural de Formosa, que foi um encontro para falar sobre a rota da fruticultura, que talvez passe pela RID, mas, na verdade, eu não vi nenhum representante da RID. Eu vi ali parlamentares, né? Inclusive do Distrito Federal. Porque a E não RID, de Goiás. a RID podia ser algo que poderia se juntar Na prática ali, né? para ter pessoas com mandato eletivo. Porque se você pegasse a RID, que é todas as cidades do entorno, você elegia 3. Tipo assim, entendeu? É muito voto. Isso. Sabe? E a minha pergunta é exatamente essa. A senhora falou um pouco potencialidades da região. A senhora falou da floricultura, né? O que mais que essa região pode oferecer para Goiás? Ecoturismo, gente. Olha, Formosa hoje se destaca por ser uma cidade com muitos pontos turísticos, né? Muitas Quais? belezas naturais. O conhecido Salto do Itiquira, nós temos o Buraco das Araras, nós temos Ecobucaina, que é um parque ecológico lindíssimo, que fica ao lado da rampa de voo livre, que hoje é considerada uma das rampas mais almejadas pelos praticantes pilotos de voo livre, né? Inclusive, esse final de semana aconteceu o 3º circuito do Centro-Oeste de parapente, e a final foi lá em Formosa, no domingo, sábado e domingo. Então, a cidade lotou, os hotéis estavam cheios, os restaurantes lotados, e a gente feliz por ver ali a economia girando, né? Muita gente do sul que não conhecia a nossa região para cá, então foi para lá. E ali eles passaram pelo museu, que nós emprestamos ali o museu. Quero até mandar um abraço para o seu Léo do museu, que é meu amigo. Foi uma alegria para ele receber esse pessoal todo lá no auditório do museu, na sala de cinema. Museu dos Couros. Isso. Que é o quê? Museu dos Couros, ele conta a história de Formosa. O patrimônio dele é particular, que é do seu Léo, mas tornou público.
né, hoje para que toda a cidade, as crianças, as escolas passem por lá e conheçam a história de Formosa. Quem começou, Isso, tem a Galeria dos Prefeitos, tem tudo que veio, toda a história, Por que né, chama Museu dos Couros? porque na época a região ali era desenvolvida através dos couros, né? Ali era tipo uma rota de couros, né? Que tinham muitos compradores e vendedores que era ali em volta. Então Formosa foi criada em volta disso, né? em torno Coturme disso. ou só venda? Eu- Aqueles coturmes que fabricam. Comercialização, e aí foi de modo geral, né? De modo geral. E Olha foi que história avançando e interessante. prosperando. Mas melhor mesmo para contar essa história é seu Léo. Se você vê o olhinho chega, brilha. A senhora tem esse movimento, né, que está em torno do nome, em torno do nome da senhora, que chama Qual é o nome? Unidos pelo entorno. Unidos pelo Entorno. A senhora pode falar, por exemplo, quantos prefeitos já estão te apoiando? Não, por quê? Porque agora que nós vamos entrar na pré-campanha, é um movimento que a gente começa primeiro dentro de casa, para depois sair, né, com ele para fora. Então, assim, Apoio popular já tem? o apoio popular nós temos, porque há um desejo, né, das Mas a pessoas. senhora Um pretende, anseio, né? por exemplo, eu vou pegar aqui, eu não sei nem quantas cidades tem no entorno, mas eu sei que tem mais de 10 cidades no entorno, não tem? Tem. A senhora pretende falar, não, eu vou conversar com cada prefeito de cada cidade do entorno e vou mostrar aqui o meu projeto. Com certeza. Com certeza nós abriremos o diálogo com todas as cidades do entorno do Distrito Federal nessa pré-campanha e campanha. Entendi. Isso com certeza. A senhora falou um pouco dessas potencialidades, né? Formosa, voltando um pouco nessa história, que eu tenho certeza que nosso espectador quer entender. Conhece um pouco dessa história, com esse nome Formosa, de onde que foi, de onde que surgiu, qual que é a origem dessa história? Era conhecido como Formosa dos Couros. Até hoje as pessoas falam, você é de Formosa? Ah, Formosa dos Couros, né? E para eu conhecer, como eu tenho pouco tempo na cidade, eu tive que fazer essa imersão lá com o seu Léo no museu, né? Para conhecer como é que eram as primeiras casas, as igrejas. Formosa foi um apoio para a construção de Brasília, que foi uma coisa que foi muito interessante Só também. que veio de vários estados. Né? E tem uma questão que foi feito tipo uma vila, né? Ali, militar, tanto que hoje nós temos ali um espaço de treinamento, né? Uma coisa assim, é a maior do Brasil. Maior do Brasil. Até recentemente, na época, caiu um foguete lá, virou notícia nacional. Né? Foi recentemente, né, João Paulo? No treinamento. Eu estava até lá. aqui. Eu falei, que história é essa? Eu liguei lá, né? Falei, que é isso? Que história é essa? Não, mas não teve risco nenhum, porque realmente a área é muito grande, sabe? Existe um sentimento até, assim, de saudosismo da população. Por quê? Porque a cidade deixa de receber ali tributos daquela área, né? Que é uma área muito grande utilizada. Por exemplo, é uma área maior do que um país chamado Malta. A área militar. A área militar. É enorme lá. Enorme. Então, assim, já pedimos, já foi feito um trabalho com ministros, senadores, secretários, para que pelo menos a área industrial passe por ali. Para gerar receita para o município. Isso, mas nem um centímetro até agora. Kátia, só para eu terminar esse tema. Formosa, o entorno de modo geral, né, foi muito conhecido por ser muito violento. A violência aquelas cidades ali sofriam muito com isso. Isso já é passado? A área mais violenta do Brasil, não é? Braslândia, que fica no entorno. Sim. Brasilinha. Ainda é uma bandeira, as pessoas ainda cobram muito, precisa de mais policiamento, mais segurança, ou isso ficou no passado? Olha, João Paulo, quando eu cheguei, isso já estava passando. Eu acredito que já estava passando. Uma presença mais efetiva do Estado, né? Primeiro porque o governador Caiado enfrentou isso com muita seriedade. Então, assim, eu até, inclusive, ele esteve em Formosa no domingo passado e eu parabenizei ele por esse enfrentamento. Porque o próprio secretário de Segurança Pública foi de Formosa, né? Foi, isso. Então, eu imagino Não, foi o Roller. O Roller, então, o Roller é de Formosa. Mas ele é da... sim, ele foi... Ele foi prefeito. Mas ele renunciou para ser secretário de governo, que ele é até hoje. Mas ele foi secretário. Ele foi lá atrás, no Alcides, é verdade. 2006. Mas deve ter um movimento deve ter um movimento de segurança pública, né? Mas eu acho que foi um investimento do Estado mesmo, do governador mesmo, de forma geral e ampliada em todo o Estado.
E também o fato de, por exemplo, o presídio estadual era um presídio de reeducação, e na época o Marconi tornou ele de segurança média. Levou os faccionados daqui, que estava dando PT demais, levou para lá. Chegou lá, duas facções juntas, não deu Dois certo. bandidos brigando. Aí separou, deixou uma e levou a outra para Planaltina. Então, assim, foi todo um processo, né? Teve que passar por todo um processo. Mas hoje, a sensação de segurança, ela existe entre a Entendo. população. E Formosa hoje, nós podemos dizer que é uma cidade segura. Inclusive, eu quero parabenizar a toda a força policial de Formosa, a quem a gente deve aí a segurança das nossas noites tranquilas. Só terminando esse tema, Mariana, o GPT funciona bem, né? O GPT Funciona. também lá atua, né? CPE, né? Que A lá CPE. lá é CPE. Esses batalhões especializados, Marina, no interior, eles estão fazendo um bom trabalho, né? Tá acabando ali com as facções e tal. E Eu lá acho que também existe um especializado, né? existe. De modo geral, a Polícia Civil, né, também tem atuado muito ativamente. Teve recentemente o caso de um estupro na cidade, que foi noticiado aí amplamente. Em 3 dias eles resolveram tudo e capturaram aí a pessoa. Então, assim, eles estão enfrentando a questão também do tráfico de drogas, que na região já foi muito, muito pesado, né? Ainda existe? Sim, existe, né? Mas, assim, hoje eu acho que está mais inibido, né? Está mais, assim, o enfrentamento é maior. Vereadora, a senhora está hoje no PSD, né? Sim. E aqui a gente fala, bom, os jornais falam que o PSD hoje em Goiás existem 2, o de Vilmar Rocha e o de Wanderlan Cardoso. Qual que é o seu PSD? O meu PSD é o PSD que foi a mim apresentado, né? Eu vim para o PSD através do líder local, que foi o Itamar Barreto, né? Que com muita segurança passou a presidência do PSD local para mim. E é uma pessoa que tem o meu respeito, a minha admiração, é o nosso presidente de honra. Então, eu vim para o PSD pelas mãos dele. E depois eu conheci as outras lideranças estaduais, que foi o Vilmar Rocha, que foi o Cimeison, que é presidente metropolitano, e Ex-deputado. ex-deputado estadual. E Cimeison é deputado ainda, não? não. Não, ele não. Eu acho que Ele é o ele é o presidente regional. ele chegou a ser presidente da Assembleia. porque ele foi mas presidente da Assembleia, eu achei que Ele não hoje mais é diretor deputado. da FEComércio. Ele é diretor na FEComércio. Isso. E o que acontece? O PSD foi um partido que me deu muita segurança para transitar na política, né? Então, assim, desde a minha candidatura para vereadora, eu tive muita segurança. A senhora foi eleita pelo PSD. Eleita pelo PSD. Então, assim, tudo que eu conversei com os líderes foi cumprido, tudo que de referência, eu acho que é um partido que tem em si as ideologias que competem com as minhas, né, que pensam o Brasil também como eu penso o Brasil. E essas questões internas, né, essas divisões internas, elas acontecem, mas mais cedo ou mais tarde tudo acaba se ajustando de uma forma ou de outra, né? E não é um viés que eu entraria, né? Eu entraria, são políticos respeitados e cada um tem aí a sua conduta e as consequências dela. Lissauer, presidente da Assembleia, né? Filiado ao partido da senhora. Hoje a senhora acredita que ele é o candidato da chapa do Ronaldo Caiado? Ao Senado? Tem essa movimentação dentro do partido? Já tem algo encaminhado nesse sentido ou ainda não? Está muito embrionário. Com certeza existe uma validação pelo partido. O nome dele foi muito bem recepcionado no partido. Quando eu até estive presente no ato de filiação dele, ele recebeu uma recepção muito calorosa do partido. Ele já veio com esse peso, né, de ser aí um representante do partido para o Senado. Teve um bom trabalho, né, na própria presidência da Assembleia. É uma pessoa jovem. Eu particularmente acho ele muito sóbrio. Ele tem uma reputação ilibada. Ele é
uma pessoa agregadora, um político É agregador, verdade. pacificador, que eu acho que nós precisamos muito de políticos pacificadores, porque nós já vivemos um país muito dividido. E eu percebo que durante essa gestão dele como presidente da Câmara, ele conseguiu agregar, né, os parlamentares, ele conseguiu, além de fazer um excelente trabalho aí à frente da Assembleia Legislativa, ele foi muito agregador, conseguiu alinhar grupos que estavam divididos e foi trazendo e agregando. Então, eu acho ele hoje um bom nome e acredito sim que ele será o candidato a presidente do governador. E ao governo, a senhora tem seu nome ou a senhora vai com partido? Eu vou repetir, eu acredito que ele seja o candidato a senador do governador Ronaldo Caiado. A senhora vai de Caiado, a senhora vai com partido, a senhora vai de Mendanha, o seu apoio é independente, a senhora já tem o seu apoio aí para o governo do Estado de Goiás? Nós recebemos, na segunda-feira, o nosso presidente nacional, Kassab. Foi questionado para ele com relação a essa questão dos apoios dos candidatos a deputados federais. Uns querem apoiar A, outros querem apoiar B. E ele deixou muito claro de que não haveria retaliações e nem represálias, que as pessoas estavam livres para decidir, mas com certeza ele acredita no bom senso dos candidatos que vai acompanhar a orientação do partido, né? No entanto, eu ainda estou acompanhando aí a orientação do partido. Por quê? Porque acho que nós precisamos unir o partido em torno de um projeto, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que dividir, ninguém soma. É preciso a gente estar juntos para que a gente possa construir. E se o partido ainda não se posicionou, eu me sinto no direito de também não me posicionar neste momento. Mas tudo indica que nós iremos aí andar com o governador Ronaldo Caiado, um governador que tem aí a maioria na Assembleia Legislativa, é um governador presente no estado inteiro, é um governador que agrega. Trabalhou pelo entorno? Nos últimos anos, sim. Nos últimos anos, ele enfrentou aí uma questão de asfalto que estava precisando muito ali naquela região nordeste do Goiano, ali nordeste goiano. Algumas regiões precisavam ali, cabeceiras mesmo. Tem um trechinho ali que há 13 anos, se eu não me engano, até estava conversando com o vice-prefeito, ele falou, cara, há muitos anos a gente esperava aquele asfalto. São poucos quilômetros, mas ninguém fazia. Então, assim, ele chegou e fez. Prometeu, foi lá e fez. Então, assim, no meio de uma pandemia, eu acho que o governo dele poderia ter feito mais. Mas, assim como todos os governantes, enfrentou aí 2 momentos críticos de pandemia, 2 anos seguidos, né? Então, isso atrapalhou muito os gestores Não dá para cobrar tanto, porque foi focado na saúde, né? E tem um outro fator também que me faz validar muito o governador Ronaldo Caiado, é a questão da educação. Ele é médico, ele poderia ter ficado apenas nessa área, aproveitado a pandemia e ficado ali surfando só nessa questão da saúde pública. Não, ele olhou para a educação como há muito tempo eu não vi nenhum governador olhar. Você sabe? Ficou em primeiro do IDEB. Nós somos o primeiro do IDEB, mas não é só isso, sabe, João Paulo? A primeira infância, como eu te falei, eu sou muito ligada nisso. A questão da alfabetização foi enfrentada por esse governo, porque nós estávamos entregando crianças que não sabiam ler frases inteiras. E ele trouxe a Fátima de outro estado e a educação, com os seus servidores, a educação, os pais adoram ela. Então, adoro a Fátima. Eu acho até que ele ia sair candidata, não sei se ela saiu da secretaria? Não continua. Não, então ela não vai ser candidata, mas eu sei que as pessoas amam a Fátima. Então, assim, eu acho que depois da saúde, a educação está em segundo lugar, porque é a educação que dita os rumos, né, de uma nação, de uma sociedade. E ele tem enfrentado essa questão do analfabetismo infantil ali na primeira infância, na base. Nossa, eu achei incrível, incrível mesmo. Então, assim, eu acho que eu daria mais uma chance, sim, para ele continuar, para que tomara que eles tenham aí mais 4 anos de um governo sem muitos transtornos, como foi o dele agora. Kátia, obrigado pela Mas já conosco. 1 hora, 40 minutos. Já passou uma hora, o papo foi fluido, né? Passou rápido.
Agradecer nossos patrocinadores, nossos né, Marina? patrocinadores, Jus Real, o Jus Real. site focado Você em sabe que eu queria falar ambiente, alguma coisa sobre o Jus Real? ambiente E jurídico. agora eu lembrei o que que era. Quando falou na primeira parte aí que a gente entrou, eu fiz um painel no maior evento sobre política do país, em Brasília, e foi noticiado Ah, pelo Jus. O Jus é um parceiro nosso, Nosso. é um jornal específico para o ambiente jurídico. Que legal. Aí o Portal Gol, se você quer notícia de Goiás, você entra no Portal Gol. Notícia do Brasil inteiro, né? Mas de Goiás também. Nosso Jus Real, que a gente já falou, nosso site jurídico. Tem que passar mais rápido. Tá terminando nossa logo. A nossa logo, Jornal Hora Extra também, agradecer. E agradecer a nossa agência Mind Digital. Se você é sucesso, você tá na Mind. Eu também fiz um logo. Obrigado. Agradecer o Thiago da Everest, está aqui conosco. Obrigado mais uma vez pelo brilhantismo da parte técnica. Agradecer a senhora por estar conosco, falando sobre o entorno, falando dessa região que é tão importante para Goiás, né? Tão importante para o Brasil inteiro. E agradecer. Obrigado, Marina. Obrigada. Obrigado, Henrique, da Mind, está aqui conosco, parte técnica. E até o próximo episódio. Eu também quero agradecer, ainda dá tempo? Dá. Claro. Marina, obrigada, viu? Por nada. Maravilhosa, João Paulo, como sempre, excepcional. Os Obrigado. meninos aqui da produção. E é sempre bom trazer aqui, pautar o entorno, é sempre bom falar de políticas públicas, falar sobre política, porque é o momento e nós precisamos sim trazer aí conhecimento, informações seguras para os eleitores. Então foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.